Finalizando o nosso podcast, professor, eu vou fazer uma pergunta pra você. Não tem a ver com a polêmica mas eu precisava fazer essa pergunta pra você. Desabafa. Precisava fazer dessa vez. Não vou falar sobre nomes, a gente viu o que aconteceu, cada um tem a sua opinião. Mas falando sobre você que passou por todo esse processo, trabalhou com técnicos estrangeiros. Vários acima de mim. Né? Vários. E aí você tem essa propriedade enquanto pessoa, enquanto profissional, pra falar talvez sobre a sua opinião em relação a isso. O quanto te agregou essa vinda desses técnicos pro Brasil? É válido a vinda dos treinadores estrangeiros, desde que eles tenham as competências necessárias para estar em nosso país. Acredito eu que acabou ficando um pouco, como posso dizer para vocês assim, às vezes a nacionalidade ela tem pesado um pouco, sim, para algumas escolhas. Às vezes você vê treinadores com menos tarima, com menos rol, com menos história, com menos conteúdo mesmo, e eu peguei de tudo. Peguei treinadores acima de mim, estrangeiros bons. Peguei treinadores, com todo respeito, médios, e peguei treinador estrangeiro ruim. Muito pior do que muitos treinadores, mas peguei treinador bom também. Top. O cara que eu olho, eu sei, cara, eu preciso de algumas coisas desse cara que vai me ajudar. Né? Da mesma forma que nós, treinadores aqui, vamos ter a oportunidade de trabalhar fora, e é uma coisa que eu desejo, mais à frente, trabalhar fora, e eu vou ser avaliado também. Vou ser avaliado pelo meu trabalho, quando eu pisar em algum outro país. A gente tem, né, alguns na Oriente Médio, tem outros na Ásia, vai ser avaliado. Então, isso de você, não pode. Não, pode sim. A gente tem aqui na década de 50, 60 o Bela Gutmann, treinador estrangeiro, que veio pro Brasil e proporcionou algumas ideias diferentes daquilo que você tem. Mas, assim, ao mesmo tempo, nós temos muitos treinadores brasileiros que também fizeram coisas diferentes, tiveram conteúdos diferentes. Ou a seleção de 82 era ruim. Nossa Senhora. Eu falei do Bela Gutmann na década de 50, falando da seleção de 82. O que foi feito na seleção de 82 foi muito bom. Só que a gente não pode também se prender ao passado. A gente tem que estar de olho no futuro. Então a gente tem que passar por um processo de evolução. Agora, o que incomoda, talvez, hoje, aqui no Brasil, tá? Como eu falei, vamos lá, o Anais. Daqui a pouco, se o treinador estrangeiro do time grande ganhar 3, 4 jogos, ele é o melhor treinador, tem que ir pra seleção. Um exemplo. Mas, falei do Guanais. O Guanais hoje, pra mim, ele não é valorizado tão quanto ele teria que ser. Nem se cogita, né? Infelizmente, é por esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento do treinador brasileiro, que não é um momento bom. Não é um momento bom. Eu tenho isso. Está claro, né? Está claro que não é um momento bom. E eu tô pegando, talvez, o pior momento de transição do treinador de base, o brasileiro, sim. Isso. Que a gente teve hoje um aumento muito grande. Então, assim, quanto mais treinadores estrangeiros estiver na Série A, automaticamente treinadores que eram da Série A vão descer pra onde? Vão descer pra B. A B daqui a pouco já tem treinador estrangeiro trabalhando na B. Então, quanto mais treinadores estrangeiros estiverem na B, automaticamente treinadores da B vão descer. E isso também é um processo de seleção natural. Só vai permanecer nas maiores divisões os treinadores brasileiros que conseguirem resultados. Faz parte. Acho que tá na cota. Eu não vejo isso como ruim, não vejo isso como bom. Eu vejo isso como algo que tem que ser equilibrado hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. E sim, temos que aceitar sim isso, porque hoje o cenário, a Série A do Campeonato Brasileiro, as divisões Série A, B e C hoje pagam muito mais do que o mercado sul-americano. Pagam mais do que Portugal, por exemplo, na maior parte dos clubes. É isso que eu ia falar. Então os caras querem vir trabalhar aqui. E vão ganhar mais. E isso eu acho natural, acho isso normal. Né, do que outras ligas também da Europa também. Então eu não vejo isso como ruim. O problema é a escolha. E de novo, minha gente, vamos parar pra pensar. Tem uma porrada de treinador estrangeiro que veio em clubes médio pra baixo que foram horríveis. Foram muito mal. Claro que o professor não vai falar, mas a gente pode falar. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Aquele que veio no Santos, que passou um tempo, sabe qual que é, né? Eu sei. Acho um bom exemplo, né, de um treinador que é estrangeiro, do hype, não falando de nacionalidade, era português, mas tava no hype, que a gente já teve. Hype dos portugueses, hype dos treinadores mais novos. É modismo, virou um modismo, né? Então, enfim. E tudo que é moda não dá certo. Mas esse ponto, eu acho que tem que ter esse meio termo, esse equilíbrio. E não é porque o cara é estrangeiro que vai ser bom, claro. E nem porque é brasileiro. A avaliação é por competência, não por nacionalidade. Entrega, ponto final, pelo que entrega. E o Ancelotti, finalizando mesmo, talvez seja o técnico mais vitorioso do futebol hoje em atividade, é técnico da nossa seleção. Então, você acha isso positivo, ele ser... Cara, ele é top, cara. É absurdo, né? Meu, ele é um dos... Tem quem ganhou mais. Nós estamos falando de um treinador, cara, a nível mundial, que ganhou porrada de coisa. 5 Champions ele tem. Então, assim, cara, eu tenho uma admiração por ele. Eu já li muitas coisas dele. Tá? Porque ele, pra mim, é um cara que estudioso é um treinador... também, apesar de ter sido jogador. Ele é um treinador equilibrado, tanto pra atacar quanto pra defender.
Ele conseguiu viver vários países com ideias diferentes de jogadores, clubes. Beleza. Por que ele não pode ser o treinador da seleção brasileira, né? Eu acho que culturalmente dói pro brasileiro isso. O treinador dói isso aí, mas hoje ele é o nosso treinador. E hoje ele tem competência, sim, para ser treinador da seleção brasileira. É muita competência para estar onde está. Teoricamente, talvez ele é um dos maiores treinadores do mundo, na maior seleção do mundo. Exatamente. E aí? Eu torço para que dê certo. Tá? E que a gente consiga, posteriormente, daqui a pouco, ter outros treinadores do nível muito alto que possam ser treinadores novamente da seleção brasileira. Mas por que ele não pode ser? Eu não vejo isso como ruim. Eu sou fã dele. Eu sempre fui. Se perguntar para mim de treinador estrangeiro, eu vou falar o nome dele. Entendeu? E é um cara assim que, pra mim, e outro, é um gentleman, né? Um cara, nível dele é top. Você vê top, pela idade dele que ele vai se desenvolvendo, ele não parou no tempo, né? Ele vai se adaptando às nuances. Essa molecada do Real e levou um gol de boa. Top.